Não, o título mais improvável da carreira de Sir Alex não é o que você está pensando, não são os 2 gols em 2 minutos para virar aquela final de Liga dos Campeões em 99 no Camp Nou contra o Bayern de Munique. Que saudade daquele Manchester United. Não é, tá? E nem é sobre a outra final de Liga dos Campeões, não é sobre nenhum título de Premier League dele. A gente vai contar uma história aqui que antecede tudo isso e imagina só o grau de improbabilidade que essa história que eu vou contar aqui precisa ter para superar aquela final em Barcelona. O próprio Sir Alex diz que essa história de hoje, desse vídeo, ela não deve nada ao impossível. E a gente vai voltar bastante no tempo para falar de um Sir Alex antes de Sir, dos Alex somente, para contar a história da Recopa Europeia de 1983, 41 anos atrás, quando o pequeno Aberdeen da Escócia impôs a mais recente derrota do Real Madrid em finais europeias. Sim, tem 41 anos que o Real Madrid não perde nenhuma decisão continental. E tem 41 anos que nenhum clube escocês consegue um título europeu. Mas antes de chegar aquela noite fria em Gotemburgo, na Suécia, é importante trazer aqui algumas contextualizações, tá? Cara, eu acho essa história uma delícia. Se você conhece, ótimo. Se você não conhece, melhor ainda, porque aí pode dividir um pouco dos detalhes que fazem com que isso seja tão especial numa época em que o futebol europeu tinha no grande trunfo, como grande trunfo, a variedade, né? Havia uma diversidade maior de possibilidades e de campeões e de vice-campeões e etc e tal. Mas enfim, muito antes de virar Sir, o jovem Alex Ferguson, de 36 anos, ele chega ao Aberdeen em 1978. Foi o terceiro clube da carreira dele, tá? Uma carreira que teve 4 clubes. Você sabe qual foi o quarto. O primeiro foi o pequeniníssimo, né, o mínimo East Stirlingshire, também da Escócia. O segundo foi o St Mirren, também um clube pequeno do futebol escocês, pelo qual o Alex Ferguson conseguiu 2 acessos até sair do clube quando o St Mirren chegou à primeira divisão escocesa. E aí ele chega no Aberdeen, que era um clube médio tentando ser grande, em meio ao duopólio já de Celtic e Rangers. O Aberdeen ele já tinha sido campeão escocês, só que na época da chegada do Ferguson, esse título já tinha mais de 20 anos de idade, ele foi conquistado em 1955. Então, um título para o Aberdeen, que tentava voltar a conquistar a Liga Escocesa, enquanto o Celtic já tinha mais de 20 e o Rangers já tinha mais de 30. Então, enfim, esse cenário que existe hoje na Escócia já existe há bastante tempo. Mas enfim, o Ferguson chega num clube que recentemente já tinha ficado na segunda colocação, na terceira colocação, estava tentando ali furar essa soberania dos 2 principais clubes da Escócia. Um detalhe, quando o Ferguson ele chega no clube, o Aberdeen ele não tinha CT, ele não tinha um campo de treinamento qualquer. Ele treinava ou no parque do bairro, ou na praia, sim, tem praia em Aberdeen, ou então no estacionamento do estádio. É algo inimaginável para os dias de hoje, até mesmo para esse nível de futebol. Mas, cara, assim, evidentemente que ele estava brigando com gente com muito mais condições. E imagina só ter que encarar o Real Madrid anos depois desse cenário na chegada do Ferguson, né? O Ferguson ficou 8 anos e meio no Aberdeen antes de comandar por alguns meses apenas a seleção escocesa, antes de chegar ao Manchester United. E nesse período ele conquista 3 ligas escocesas. O clube tinha 1 e virou tetracampeão. 4 Copas da Escócia e 2 títulos europeus, entre eles o principal que a gente vai contar aqui, que é a Recopa Europeia. Desde o último título da Liga Escocesa do Aberdeen com Sir Alex, em 85, apenas Celtic e Rangers
foram campeões da Liga Nacional. Então o Aberdeen do Ferguson foi o último clube em 1985 a conseguir quebrar esse duopólio. Contextualizamos já então o momento que o Sir Alex chega no Aberdeen e como era o Aberdeen e o que virou o Aberdeen com a era Ferguson até hoje, os anos mais gloriosos da história do pequeno clube escocês. Agora contextualizando um pouco o que significava a Recopa Europeia, né? Em inglês, esse nome que a gente traduz para português de Recopa Europeia foi traduzido para Cup Winners' Cup, ou seja, a Copa dos Campeões de Copas. Era um torneio que unificava, juntava os campeões das Copas Nacionais. Foi o segundo torneio, em ordem cronológica, criado na história pela UEFA depois da Liga dos Campeões. Então, naquela época, que já existia o que hoje a gente chama de Europa League, de Liga Europa, a Recopa Europeia era o segundo torneio ainda mais importante, tá? Do cenário europeu. Então é como se hoje o Aberdeen ganhasse a Liga Europa para cima do Real Madrid, o que seria quase impossível, mas enfim, o Real Madrid estar na Liga Europa e o Aberdeen ganhar do Real Madrid. Mas só para contextualizar aqui que naquela época era o segundo torneio mais importante do futebol europeu, né? A Liga dos Campeões foi criada na década de 50, a Recopa na década de 60 e a Liga Europa na década de 70. Então, para essa edição de 82, 83, o Aberdeen ele se classificou para a Recopa como campeão da Copa da Escócia e o Real Madrid como campeão da Copa do Rei. E aí era um torneio só de mata-mata, tá? Não tinha fase de grupos, o que deixa essa história ainda mais com cara de epopeia geral, né? O Aberdeen ele chega na pré-Recopa, na fase preliminar, e atropela o FC Sion da Suíça por um agregado de 11-1. Era jogo de ida, jogo de volta, dentro de casa, fora de casa, enfim, aquele tradicional mata-mata que a gente sabe como funciona. Aí depois passa por Dinamo Tirana da Albânia e pelo Lech Poznan da Polônia. Aí você pode ficar pensando, caramba, que torneio é esse? Gente, repito, era uma Europa mais diversa, não havia tanta concentração de poder. Mas ainda assim, nas quartas de final, o Aberdeen teve que encarar o Bayern de Munique. Tá? E nessas quartas de final tinha o Bayern de Munique, tinha a Inter de Milão, tinha o Real Madrid, tinha o PSG. Era um torneio pesado. E o Aberdeen, evidentemente, elimina o Bayern de Munique depois de um empate sem gols na Alemanha. E no jogo de volta na Escócia, vence por 3-2 depois de sair atrás do placar duas vezes. O Bayern de Munique faz 1-0 e depois faz 2-1 e mesmo assim o Aberdeen consegue virar para 3-2. O Bayern de Munique do Rummenigge, tá? Rummenigge como jogador daquele Bayern de Munique. E na semifinal, o Aberdeen ele atropela o Waterschei da Bélgica para chegar à grande decisão em Gotemburgo. Antes de contar como foi a grande decisão entre Real Madrid e Aberdeen, eu queria pedir um pouquinho da sua atenção para essa camisa que eu estou usando aqui, que é a evolução da camisa básica. Ela se chama Tech T-Shirt da Insider e ela vem com 3 grandes vantagens que eu já provei e estou aqui tentando comprovar nas palavras. Ela é anti-odor, ela desamassa no corpo e não desbota. Ela vem com uma garantia de 2 anos contra o desbotamento. São peças ultra duráveis e, cara, a longevidade da minha compra, da sua compra, importa muito e precisa entrar como fator importante na hora da decisão de qual camisa você vai escolher para você. Essa que eu estou usando aqui é o tamanho M, mas a Insider ela tem do tamanho P até o XXGG, para homens e mulheres. E cara, nesse momento que você está assistindo a esse vídeo, a Insider antecipou um período de desconto chamado Black Insider até o dia 31 de outubro, até o dia 31 deste mês, até a semana que vem, portanto, se você está assistindo esse vídeo ao redor dos dias de lançamento, eu espero que você esteja, tá? Somando o meu cupom personalizado aos descontos que já existem no site, você pode chegar a uma redução de até 40% do valor final da sua compra. Então é o melhor timing possível com os melhores preços deste ano por lá. O meu cupom é Caldeira15, tudo junto, e ele tá aqui na tela, e tá também ao lado do link
do site da Insider, tanto na descrição desse vídeo quanto no comentário fixado. Ajudar a Insider também é me ajudar, então eu conto com a sua ajuda, por favor. Chegamos ao dia 11 de maio de 1983, o maior dia da história do Aberdeen e a última derrota europeia da história do Real Madrid até os dias de hoje. De lá para cá foram 11 finais europeias para o Real Madrid. É inacreditável. Mas enfim, esse Real Madrid que chega à decisão em Gotemburgo, ele está longe de ser o melhor Real Madrid da história, mas ainda assim já era um clube 6 vezes campeão da Champions, o que parece pouco para o Real Madrid, mas até hoje, se o segundo maior campeão tem 7, diz alguma coisa sobre o que já era o Real Madrid naquela época. E aquele time era o atual vice-campeão da Liga Espanhola, treinado pelo Di Stéfano e com o histórico Juanito dentro daquela escalação. Inclusive ele marcou o único gol do Real Madrid naquela final, que foi para a prorrogação com 1-1 no placar. E na prorrogação, o jovem John Hewitt, que foi a primeira contratação do Alex Ferguson no Aberdeen, que estreou como profissional aos 16 anos de idade, que saiu do banco de reservas para fazer o terceiro gol do Aberdeen contra o Bayern de Munique nas quartas de final e que fez o gol do maior título da história do clube. Cara, assim, um pequeno clube escocês foi campeão europeu contra o Real Madrid. Você entende por que a improbabilidade aqui ela é maior do que aquela final no Camp Nou entre United e Bayern de Munique? A gente está falando de um clube que não tinha nem CT quando o Ferguson chega e começa a se acostumar com vitórias no cenário nacional e vai viver o impossível no cenário europeu, justamente contra o Real Madrid, cara. E aqui eu me deliciei lendo histórias dessa final e do que significou para a torcida, para a cidade. A lenda diz que foram cerca de 10 mil torcedores que viajaram de Aberdeen para Gotemburgo e viajaram como dava, né? Evidentemente outro cenário de meios de transporte possíveis. Muitos torcedores fretaram aviões. Teve um grupo de torcedores que fretou um barco para uma viagem de 2 dias de ida e 2 dias de volta. Imagina como que foi essa volta, cara. Inclusive, tem um repórter que estava nesse barco, que na época era só torcedor, ele mais pra frente virou repórter da BBC da Escócia, e ele diz que quando eles chegaram no porto de Aberdeen, o Alex Ferguson estava lá com a Copa para recebê-los por conta daquela história absurda que eles viveram de, enfim, chegar 2 dias depois das celebrações que, enfim, lotaram as ruas da cidade, evidentemente. E na temporada seguinte, o Aberdeen, classificado para a Supercopa da Europa, ainda conquistou o segundo título europeu da própria história contra o Hamburgo. Até hoje é o único clube escocês com 2 taças europeias. Então, cara, é isso. Essa foi a epopeia que não deve nada ao impossível da história de Sir Alex Ferguson, muito antes de virar Sir, muito antes de virar o cara do Manchester United. Mas você vê, né? Os degraus que ele tem, muito relevantes na própria história como treinador, antes mesmo do Manchester United. De conseguir 2 acessos com um clube minúsculo do futebol escocês e de conseguir transformar o Aberdeen nessa força durante a década de 80, antes de se candidatar a treinador do Manchester United e virar o que virou. Essa história é deliciosa, eu espero que você também tenha curtido. Até o próximo vídeo.